de amor. Muito obrigado, meu Pai, por esse tempo aqui, pela reunião de consciências voluntárias e livres, se decidindo na direção da vida, do bom encontro, da boa comunhão e de tudo aquilo que nos coloca na direção da consciência e do fortalecimento da ciência, do teu amor, do teu cuidado por nós. E eu não te peço outra coisa, meu Pai, senão que saiamos daqui fortalecidos nessa certeza, guarnecidos espiritualmente, pacificados espiritualmente, de modo que possamos dispor dos recursos espirituais para andarmos em meio a esse mundo com tantas armadilhas, ciladas, camuflamentos, perigos, mas que com o teu Espírito, meu Pai, a gente caminha pacificado, guardados, conscientes até, meu Deus, de que aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que a gente não consegue controlar, o teu Espírito nos guarda e nos fortalece. Coloco em tuas mãos todas as dores, padecimentos e necessidades dos irmãos e irmãs que aqui estão e até daqueles que aqui não puderam estar. Assiste-nos, meu Pai, estende as tuas mãos de misericórdia, eu te peço. E, meu Deus, que tu possas também fertilizar os nossos corações com mensagem de vida e bom entendimento a partir do que iremos refletir aqui. É o que eu te peço e é nessa confiança que faço essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus amigos, eu vou rapidamente refletir com vocês, e mantendo, obviamente, esse clima de reflexão e conversa que nós estamos tendo aqui, em Mateus capítulo 25, nós vamos ler uma parábola muito conhecida e que eu creio que faça jus de a gente discernir aqui alguns pontos para o nosso dia a dia, para a nossa maneira de ser e que coloque em xeque essas concepções que a gente tem de dom, vocação, missão, e que pela influência do cristianismo e da religião se tornaram, acabou se tornando um entendimento e uma prerrogativa muito departamentalizada, muito setorizada e portadora de certas características que, uma vez não sendo atualizada e devidamente compatibilizada com as demandas do mundo presente, a gente se depara com muitos vácuos espirituais, existenciais, do modo como as pessoas tentam compatibilizar aquilo que elas carregam do lado de dentro com algum senso de sentido, ou de missão, ou de valor que ela possa exercer na vida, que ela possa exercer na vida. Inclusive nós estamos aí para entrar numa nova reformulação social no que diz respeito ao campo de trabalho, onde especialistas já estabelecem como fato, onde a questão não é se vai ser ou se não vai ser, mas já é uma questão de tempo para já ser, onde boa parte dos empregos e
das ofertas de trabalho receberão aí uma reviravolta substancial. Haverão muitos trabalhos que passarão a inexistir e que serão aí substituídos pela inteligência artificial. Alguns serão tremendamente modificados, onde a participação humana tenderá a ser cada vez mais diminuta, né? E o ingresso de inúmeras outras funções, onde o trabalho humano tenderá a ficar muito mais voltado para dar suporte e desenvolver a atuação na área da tecnologia, né? Na área da tecnologia. Então, está se criando um mundo com configurações diferentes, que se a gente carregar os pressupostos de leitura e entendimento, sobretudo daquilo que a religião confere, no final das contas a gente vai estabelecendo uma dicotomia cada vez maior e mais distanciada entre o que supostamente seria servir a Deus e o que seria o trabalho secular. E a distância está ficando cada vez mais abissal, de modo que uma coisa parece não se comunicar com a outra, e o sujeito no seu íntimo, ele só se sente servindo a Deus e fazendo algo para Deus, se aquilo que ele está fazendo está envolto pelo estereotipo do sagrado. E eu creio que isso precisa ser urgentemente revisto e desmantelado em favor de um entendimento saudável do Evangelho e da proposta do Cristo, cujo significado é a convergência de todas as coisas. E a gente poder entender o que comissiona o nosso fazer e ser no mundo e o que descomissiona o nosso ser e fazer no mundo. Entendendo o que é isso para a religião e o que é isso para o Evangelho. Né? Seguindo na esteira do que o nosso mano estava dizendo, que a gente está numa época que precisa dizer o que não é. E é o que a gente vai fazer, tendo em vista aí, né, uma crise do saber e do entender sobre como ser no mundo, em franco processo de transformação e mudança, onde a religião, nos seus pressupostos, doutrinas e dogmas, não consegue acompanhar. De modo que a religião acaba contribuindo muito mais para aumentar o abismo entre uma coisa e outra, mas o espírito, o benefício do espírito é a possibilidade de nos ensinar a integrar, de modo a gente a realmente discernir quais os nossos reais obstáculos e o que é aquilo que nós, embora fiquemos nos estapeando o tempo todo, nós estamos dando soco no vento. Né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a parábola que eu gostaria de convidar para a gente ler, depois dessa pequena introdução, é em Mateus 25, a partir do verso 14. A gente vai ler aí a parábola dos talentos. Né? Vale dizer que talento, conforme a gente vai ler aqui, pelo menos para aquilo que se aplicava ao público imediato do qual Jesus se comunicava, talento era um valor econômico, financeiro, que representava aí 6.000 denários. Ou seja, um talento dava conta de quase 100 anos de trabalho de um trabalhador mediano da época de Jesus. Né? Tal era o nível de valoração.
Então, nós estamos falando aqui de algo que, para o público que ouvia, isso era entendido como um potencial e uma riqueza muito grande. Mas a gente tem que pensar isso relativo aos pressupostos dos ouvintes que ouviam e ao pressuposto do orador que falava, né? Então, e como que isso pode ter aplicabilidade hoje aqui para os nossos dias? E Jesus fala: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, toma. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele faz uma pergunta. Você sabia disso? Você soube onde? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A cena é forte, né? Inclusive fere profundamente as nossas ideias do politicamente correto. Só que nós precisamos fazer a leitura dessa parábola aqui no âmbito existencial psicológico. E é para esse lado que a gente precisa refletir, porque
Em primeiro lugar, ao falar de talentos, e Jesus se utiliza da simbologia monetária da época, para então invocar uma analogia acerca das coisas do reino, a gente precisa entender que o mesmo interlocutor que traz essa palavra é o mesmo que profere que as coisas importantes para os homens são abominações diante de Deus. Portanto, a começar por esse pressuposto, a gente tem que entender quais são os pressupostos que o orador que traz essa fala considera como talento. Considera como aquilo que monetariamente para os homens é muito importante. Hoje estávamos aqui falando, no início aqui do nosso encontro, as prerrogativas que carregam o valor de talento, que é a visibilidade, a quantidade de seguidores. Cada geração ela vai carregar a sua própria presunção de talento. Dinheiro é daqueles que atravessam milênios mantendo, vamos dizer, uma prerrogativa de autoridade e que até hoje em dia, de uma certa forma, não deixa de ser. Quanto mais dinheiro você tem, mais poder então você obtém diante do olhar do outro. Só que a gente não pode se manter ou se deter nessas prerrogativas como sendo aquilo que pelo menos Jesus enuncia como talento, porque isso são prerrogativas desse mundo. E nesse mundo aqui, talento vai ser dinheiro, talento vai ser títulos, talento vai ser visibilidade, talento vai ser tudo aquilo que move as aparências, porém de modo desconectado com a essência. Porque definitivamente o que parece não é. Não é. Né? E a gente fica a pensar o quanto que essas coisas estejam dissociadas uma da outra. Ontem nós estávamos conversando lá em casa e eu tinha uma pessoa próxima dizendo no trabalho dela, né? E ela trabalha com a classe AA da sociedade, e como que o circuito de câmeras internas do local filmou a pessoa milionária roubando um guarda-chuva dentro, que era um guarda-chuva um pouquinho mais caro, R$70. Pensa isso para um público milionário, né? Ele viu o guarda-chuva mais caro, pegou, e a câmera mostrou ele vendo um outro cliente que saiu e esqueceu esse guarda-chuva lá, e perguntando para as pessoas se alguém tinha visto, e ele ali disfarçando. Ele sai com o guarda-chuva, não devolve, e aí, obviamente, o setor em questão ressarciu para o cliente lesado o guarda-chuva, mas o outro lá não devolveu. E o outro, um cliente milionário. E aí, só que na nossa concepção social, milionário não faz isso. Lá dentro do setor, quem é que vai pensar que pegou o guarda-chuva? Foi o faxineiro. Foi o faxineiro, foi a recepcionista. Ninguém vai pensar. Inclusive, antes de capturar, de pegarem a câmera, o que não se passou pela mente de todo mundo? Quem pegou aqui viu, então vamos olhar a câmera. E aí, quando olha a câmera, meia dúzia ainda se surpreende de que não foi o faxineiro que pegou, né? De que não foi
a secretária que pegou, foi o milionário que pegou, né, os códigos de valores presentes na gente, pelo modo como a gente lê e interpreta esses fenômenos. Por quê? Porque dinheiro te coloca acima de determinadas suspeitas, porque a gente pensa pelo pressuposto de que rouba quem precisa. E a gente entende que, cara, quem rouba porque precisa, isso é quase uma virtude. Justamente porque o sujeito precisa, e é uma questão de necessidade, boa parte de quem vai roubar por esse pressuposto, isso é quase uma atitude em fé. Cara, é muito louco isso do ponto de vista existencial, mas a verdade, choquem-se todos, é que os viciados em roubar não precisam. Eles estão viciados na adrenalina, é na emoção da coisa, é no quanto que isso atesta autoridade no grupo em que ele frequenta, ou do quanto que as minúcias dessas coisas fazem rodar engrenagens que cumprem verdadeiras compensações ansiolíticas dentro do sujeito. Então nem todos são cleptomaníacos? Bem, eu creio que boa parte de quem rouba nunca consegue roubar uma vez só, mas nem todos são. Tem outros, por exemplo, você vai ter alguns poucos que estarão roubando, mas estarão roubando porque está precisando. Inclusive, vira e mexe vai aí para os noticiários, o como que a nossa lei absolutamente justa mantém na cadeia quem foi para a cadeia porque estava roubando coisa no mercado para ter o que comer em casa. Cara, isso é muito diferente. Só que a lei ela não vai fazer essa distinção. A verdade é que a lei é fria. Você entende? Nós estamos aqui buscando explorar um aspecto psicológico existencial da coisa. E o que eu estou querendo dizer é que aquilo que é talento para a gente não era o que era talento para Jesus. E esse é que é o ponto, né? Jesus ele está notificando uma questão de talento, mas acerca daquilo que seja talento para ele. Aquilo que seja talento nele. Aí vem a religião, e a religião, ela pega Paulo, o apóstolo, e as leituras que Paulo fazia, e ela já começa a departamentalizar a coisa. Você vai, por exemplo, para 1 Coríntios, no capítulo 12, e aí você lá vai ler acerca dos dons espirituais que Paulo fala, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aí Paulo começa a citar alguns aqui. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar.
há outro operações de milagre, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas, há outro capacidade para interpretá-los. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que a religião fez? A religião, pela dicotomia entre sagrado e profano, ela departamentalizou todas essas coisas de modo que esses dons que Paulo enuncia aqui só acontecem em ambientes considerados sagrados, a partir das liturgias que ficaram formalizadas como sendo a via pela qual o Espírito tem para agir. De modo que servir a Deus passou a ser coisa que precisa estar envolvida dentro de uma prerrogativa que recebe como unanimidade do coletivo de que aquilo é sagrado. Portanto, nós temos aí a ideia dos levitas, a ideia moderna, dos levitas, que são aqueles com uma designação específica, exclusiva, de tocar instrumento dentro da igreja, dentro do endereço sagrado. E isso daí torna o sujeito com um desempenho específico ou com um ofício diferenciado diante do povo sagrado. Portanto, isso é qualificado como um dom. Então, você tem o sujeito que fala na frente do grupo e que, portanto, dispõe de uma palavra de sabedoria ou de conhecimento. Ou você tem alguém dentro do grupo religioso que carrega o viés intuitivo um pouco mais forte e articulando determinados elementos, seja da vida de uma pessoa ou sobre uma dada situação, ele consegue proferir um dado diagnóstico sobre aquilo e aquilo se estabelece como profecia, o sujeito vira profeta. E uma vez que ele acerte um determinado diagnóstico, ele ganha fama diante do grupo. E aí ele se vê tentado a industrializar aquele feito como forma de promover a manutenção da fama que ele adquiriu no meio do grupo. E aí ele vai começar até inclusive a monetizar esse tipo de atitude, vai virar um profeta, que vai todo mundo lá na casa dele. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa noção de dom a partir disso daí. A partir de departamentos bifurcados que setorializam o mundo, de modo que dom é aquilo que eu exerço lá na igreja, é aquilo que eu vou exercer lá no caminho, é aquilo que eu vou exercer em contextos específicos e diferenciados, de modo que o trabalho é o ganha-pão. Não, ali é só o que eu tenho que fazer para poder ganhar o dinheiro para sobreviver. Feliz é aquele pastor ali que vive para o ministério, Se a gente já pensou assim, Se ele vive para o ministério, logo ele tem um contato mais constante e ininterrupto com o divino. Logo, então, ele realmente... E isso tudo parte dessas dicotomias do sagrado e do profano. Porque cuidar... E como que isso já foi disseminado dentro da gente, De que eu deixar de ir no domingo num culto e ficar em casa, eu estou fazendo opção pelo profano e negligenciando a minha vocação. Inclusive o Guto estava agora há pouco aí falando da experiência disso, o modo como esse ponto foi reforçado.
como se houvesse uma linha fronteiriça entre uma coisa e outra. E a religião que quer privilegiar a manutenção da sua própria estrutura, quanto mais essa concepção for bifurcada entre o sagrado e o profano, de modo que enquanto o sujeito estiver passeando por aquilo que ficou estigmatizado como profano, ele se sente incomodado, e quanto mais ele se sentir sensações de conexão e localização existencial quando ele está no local que é considerado sagrado, para a religião isso é um ganho extraordinário. Extraordinário. Para imaginar se a gente começar a trabalhar essas departamentalizações e bifurcações aqui, com esse ambiente que a gente trabalha e desenvolve aqui, os ganhos extraordinários que a gente não vai ter toda vez que você se sentir incomodado quando sair daqui. Ah, gente, eu já saio daqui, eu já fico ansioso para chegar domingo que vem. Pô, já bate uma ansiedade, cara, vem assim segunda-feira, nossa, a gente tem que orar muito. Porque, pô, vai entrar a semana e, cara, tem que chegar a semana que vem. Aí vai começar a vir a pressão, faz reunião durante a semana. Que é para a gente diminuir o intervalo dessa sensação desconfortável e para o esquema religioso que está sendo sustentado por isso tudo. Nossa, se tem um alto interesse para isso, vamos fazer reuniões durante a semana, porque a gente precisa alimentar essas sensações. Todas essas sensações são alimentadas com a ideia da presença de Deus. Então, o mundo setorizado e departamentalizado, e com a religião se comprometendo a retroalimentar esse tipo de perspectiva, é assim que a gente vai vivendo a vida como um todo, de modo que isso que Paulo enuncia aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, que a gente leu aqui, é algo que só acontece no contexto sagrado, com os irmãos sagrados e iluminados. Porque no trabalho impera e vigora, né, os pressupostos do capitalismo. Né? Concorrência, competição, não dá mole não, meu irmão, e tudo mais. Por isso, inclusive, é que não poucas vezes a gente vai vendo uma discrepância enorme nos ambientes religiosos do sujeito, que só falta ter auréola e asa, lá no modo como ele é paz, irmão. Tudo bem, graças a Deus, Deus te abençoe. E no ambiente de trabalho, os camaradas ficam dizendo, eu sou do setor desse camarada aí, meu irmão. Lá no trabalho, meu irmão, se tu pisca o olho, ele te engole vivo. Mas aqui, olha a placidez, olha a ternura com que esse camarada se dirige. O que é isso? Isso são sintomas dessa dicotomia, dessa divisão que é feita entre sagrado e profano e que, por conseguinte, promove manifestações e distinções de personas na postura e no comportamento do sujeito, onde ele começa a endereçar a melhor versão dele para um dado contexto, ao mesmo tempo que ele começa a circunscrever determinadas características não trabalhadas e refletidas para o âmbito daquilo que vai ficando circunscrito ao que poderíamos chamar da sombra da personalidade dele, que é lá onde ele não tem como associar nada com o sagrado, porque lá é ganha-pão. Essa daqui é a minha... Na verdade, inclusive, é uma concepção muito gnóstica do mundo, né? Isso daqui é a matéria, é o que eu não consigo me desvencilhar, é o que eu não consigo me emancipar. Isso daqui é o ônus inevitável da existência. Então aqui eu só tenho que fazer o que eu tenho que fazer, porque lá na religião é a Nova Jerusalém. Lá é o pedacinho do céu que eu tenho que alimentar. Então,
a gente cria essa bifurcação e essa dicotomia entre o lá e aqui. E nisso a gente está alejando o Evangelho no nosso coração. Porque eu acho interessante o modo como Jesus profere essa parábola do talento. Porque o talento, ele pode ser entendido das mais diversas formas referentes a habilidades, propensões, facilidades, virtudes e um caleidoscópio imenso de potenciais que você tem, seja por aquilo que você dispõe da sua família, seja por aquilo que você pôde ter acesso, seja por aquilo que você pôde fazer, desenvolver, e aquilo coloca então na sua mão uma capacidade de exercer aquilo. E se a gente ainda conseguisse, né? Porque tem vários atravessamentos. Eu estava citando o da religião aqui como sendo um dos principais, e de fato é. Mas nós ainda temos os atravessamentos ideológicos. Porque na nossa sociedade, por exemplo, ideologicamente, um advogado tem maior status de fazer do que um trocador de ônibus. Um médico tem um maior status do que uma dona de casa. Então todas essas hierarquias, né, do fazer é que, sobretudo, ao meu ver, tipifica esse desdobramento que Jesus faz aqui entre quem recebeu 5, 2 e 1 talento, né? Só que nós temos que entender que esse 1, 2 ou 5 talentos, eles não podem ser interpretados, embora isso seja um indício inicial para o nosso entendimento, de acordo com como o senso comum estabelece a sua escala de valores. Porque para o senso comum a escala de valores seria eu fazer diferenciação entre o status de uma profissão médica para uma dona de casa. Mas para Jesus, no seu olhar, não é isso. Definitivamente. Para Jesus, quem recebeu 5 talentos, ao meu ver, entendendo o olhar de Jesus e o que era o pressuposto de importância para Jesus, 5 talentos para Jesus não é quem tem a função com maior visibilidade para o público ou carrega um status de maior importância para a cultura social. Para Jesus, quem tem 5 talentos é quem tem uma maior prerrogativa do reino em si. Na medida em que tem mais paciência, na medida em que tem mais tolerância, em que tem mais resistência, em que tem mais resiliência, em que tenha mais discernimento, em que tenha mais domínio das suas faculdades psicológicas, que não se deixa levar pelas tentaçõezinhas frívolas e bonobas da psicologia primitiva humana. Aí nós temos se esse sujeito vai ser médico, se esse sujeito vai ser trocador, se esse sujeito vai ser dona de casa, se esse sujeito vai ser o que for. Isso daí é secundário no reino. Porque talento para Jesus são prerrogativas humanas existenciais e que te tornam um diferencial no meio aonde você está inserido. No meio aonde você está inserido. Agora, a sociedade ela tem as suas hierarquias de importâncias. Ela vai conferir maior status para determinadas formações acadêmicas. Ela vai conferir maior status para quem tenha o bolso mais recheado.
Ela vai conferir status para quem detenha em torno de si uma determinada tradição de nome cujos feitos grandiosos no passado marcou a história que todos têm acesso. Esses adereços, eles falam, eles comunicam em termos sociopsicológicos coletivos. Rege a ideia de talento para Jesus. E que lá em Paulo, ele fala sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de cura, profecia, discernimento de espíritos. Tudo o que é plenamente possível de caminhar permeável e permeabilizado e condensado na sua vida no dia a dia. No dia a dia. Você lá no seu trabalho, quantas vezes você tem que discernir espíritos lá? Discernir intenções, discernir o todo do que está em jogo, para além do que está sendo enunciado com palavras. Para além do que está sendo enunciado. Quantos de vocês lá no trabalho de vocês não têm que ter um posicionamento de sabedoria em relação a uma dada celeuma e altercação que se vira lá e você tem um apontamento que traz um terceiro termo que concilia as partes cindidas em conflito? Quantas vezes você lá não estabeleceu também uma abordagem, uma fala ou um procedimento medicinal curativo que a partir da sua interação com aquele contexto se estabeleceu então uma cura de sentimentos, cura físicas, atenuamento de sofrimento, profecia? Quantas vezes pela via da sua intuição e da sua análise de abordagem ali, você não teve um diagnóstico, por exemplo, num contexto familiar. E você bateu o olho, viu, articulou as informações em jogo, e você teve um diagnóstico apropriado que, inclusive, uma vez tendo sido ouvido, foi a razão daquelas pessoas não terem precisado passar por uma situação altamente catastrófica. Pena mesmo, que a religião, pelo modo como ela departamentalizou a existência, ela precarizou e dicotomizou a nossa visão de mundo, circunscrevendo as práticas dos talentos espirituais apenas aos endereços e contextos sagrados. De modo que nessa dicotomia entre sagrado e profano, a gente foi bifurcando a nossa persona de atuação no mundo, endereçando os nossos melhores adereços para o clubinho dos iluminados, enquanto a nossa sombra ficou relegada lá aonde acaba prevalecendo a inveja, a disputa, as contendas, ou quando não muito, também por outro lado, o desânimo, aquela sensação de segunda-feira pós-domingo. Você já viu? Eu tenho que trabalhar. Aí eu fico ouvindo uma série de gente, isso é por causa de Eva e de Adão, né? Por que eles tomaram aquela decisão? Aí Deus veio e amaldiçoou o nosso trabalho. E aí mal sabe que Eva não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso é a deformação que a religião produziu no nosso olhar, nos furtando de uma perspectiva que nos permita integrar o mundo, o nosso mundo, a nossa visão de mundo como um todo, como uma missão de ser. E tendo nisso daqui que nós estamos fazendo apenas um ponto de passagem
Porque a sua missão é lá onde você está plantado, com quem você está vivendo. E é onde esses frutos e dons do Espírito é para ser exercitado. Mas aí alguém diria, mas Felipe, eu já estou aposentado. E isso é uma prerrogativa social da nossa organização do mundo aqui, mas você está vivo. E lá onde você está inserido, tudo é uma oportunidade para a vivência dos talentos. E aí, se a gente começa a entender e melhor costurar o nosso mundo de maneira mais integrada, rompendo com essa dicotomia de sagrado e profano, e começando a visualizar a possibilidade de encarnar a manifestação dos dons aonde quer que a gente vá, e aí cada um aqui vai vendo a sua maior propensão. Uns não são necessariamente para falar, mas pode ser para aconselhar, para acolher, para pastorear, e isso das mais diversas formas, sem que isso esteja atrelado ou de uma certa forma dando sustentação para a manutenção de uma estrutura religiosa que, pelo modo como ela se institucionaliza, ela vira um fim em si mesmo, de modo que todos precisam trabalhar para que aquela bandeira seja enaltecida e afirmada, porque acaba que é a partir dela que a obra de Deus se faz no mundo. Gente, isso é uma distorção extraordinária da visão das coisas. Porque, na verdade, aqui no capítulo 25, depois de a gente refletir sobre essa distorção, e a gente entender que então a gente dispõe de talentos, e que esses talentos eles não podem ficar encabrestados pelas departamentalizações do modo como a religião e o mundo distorce a nossa concepção sobre o nosso ser e estar no mundo. Eu então passo a entender que eu tenho talentos em mim que são prerrogativas que poderiam abrir portas. E olha, eu digo para vocês, meus amigos, com a convicção do Evangelho. Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui como talento, e talento como sendo prerrogativas, né? Talento como sendo prerrogativas espirituais e que podem ser vivenciadas e praticadas no todo da nossa vida. E são esses talentos que, uma vez sendo desenvolvidos, uma vez sendo recebidos, porque você poderia perguntar, Felipe, qual o talento que eu tenho? Olha, eu sempre costumo dizer que o nosso talento, ele é pertinente à natureza de desafios que você tem na vida. Diga-me quais os seus desafios e eu vou dizendo quais os talentos que ou você tem ou lhe habitam como potencial e estão sendo provocados pelas circunstâncias da vida a serem manifestos e desenvolvidos dentro de você. Amigo, eu estou passando um pouco por isso. Desculpa te cortar. Okay. É que lá na escola tem um bebezinho de pandemia agora, né? Ok. Ele não teve contato com ninguém, nem da família. Então, assim, tá muito difícil ele entender a escola, aquele mundo de gente, é muito barulho. Então, assim, o pai, assim, ele é um advogado, então se posicionou, não vou deixar meu filho chorando, então ele tá desde o início com a gente. Ok. E aí é complicado para a professora ter um pai e é agrupadinha, né? Então tem um pai dentro da sala de aula. E já foi tentado de tudo. Ela já ficou 45 minutos com o pai e a criança antes de começar a aula. E já colocaram outras professoras para tentar se vincular à criança.
A coordenadora, que é psicóloga também, né, já tentou, assim, conseguiu, mas assim, ela nem tem como, porque é uma loucura a vida dela. E aí eu achava estranho que toda vez que eu passava, o pai falava assim, olha, tia Jane, e todo mundo tenta pegar a criança, tocar na criança, eu não encosto nela. Passou ele, então, beijinho, tudo bem? Ah, legal, chegou, vou embora. E aí o pai sempre, eu achava estranho, aí ele é Jane, seu nome, né? Eu falei, que estranho, o cara sabe o nome. Ah, né? Até que um dia a Rosane falou assim, Jane, quero conversar com você. Falou assim, olha, eu vou tentar essa aproximação sua com o Heitor. Assim, beleza. Aí era tão um dia, uma semana que eu tava meio chateada, que eu falei, cara, parece que nada dá certo. Eu falei, tá bom. Aí desci, vai começar hoje. Não tá. Aí veio o pai e tal. E eu comecei ali a brincar, né? Era só isso, brincar com a criança, interagir com ela, conseguir uns sorrisos. Aí consegui dar o lanche, na hora do lanche, limpar a boca. Mas pra mim aquilo tudo era... Botei a criança sentada lá na hora do lanche, não sei o quê. E aí no final o pai virou pra mim e falou assim, se você quer um feedback, você foi a única que conseguiu de todos os professores. Aí eu, legal, bacana. Ele, olha, perto disso conseguiu a Rosane, mas ela não consegue tocar nele, porque o menino tentou. E ele brincou, interagiu com você, até me esqueceu. Mas, claro, o pai é ali, o pai não pode sair. Eu, poxa, que legal, fiquei feliz, né? Aí eu subi, aí a Rosane, e aí, como é que foi? Eu, pô, foi legal e tal, e falei, aí ela me abraçou, dom é dom, né? Dom é dom, toda pessoa tem amor, quando a pessoa tem amor, não sei o quê. E aí a Andréia estava na sala, né, que a diretora falou, ó, tem que pagar um curso para ela de mediadora. Aí eu, pô, foi. Aí passou a semana, eu fiquei com a criança, né. Aí no outro dia foi muito engraçado que ele falou assim, Jane, eu sabia que você ia conseguir. Pelo dia que você estava no totó com ele, o Dudu, e você estava brincando com ele. A sua forma de brincar com ele. Poxa, legal. Aí ele virou e falou assim, você é o quê? É professora? É psicopedagoga? Aí eu ri. Aí eu falei assim, nossa, inspetora mesmo. Aí ele, porque eu te vejo aí com as crianças, eles são autistas, né? Aí eu, porque eu tenho jeito com ele. Aí ele continuou olhando o livrinho dele. Aí eu falei Então assim, você vê, a sociedade dos dias de hoje, ele tentou te ler com a ótica dos pressupostos da nossa cultura hoje. Hoje a gente tem que ter título, a gente tem que ter curso. As pessoas ainda ficam meio engasgadas quando elas se deparam só com o dom. Tomando como partido, você me permite, já pegar o seu exemplo? Porque... Nossa, você me trouxe... você estava falando, por isso que às vezes eu estava rindo aqui. O ouro em pó, que é para a gente exemplificar aonde eu quero chegar, em cima do que Jesus está falando nessa parábola aqui. Quando Jesus fala acerca de que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro, cada um conforme a sua capacidade. Cada um. Ao que ele deu 5, esse multiplicou por outros 5, e ele, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Assim também aconteceu com aquele a quem ele deu 2. Percebam, né, que a ênfase de Jesus não era monetária, muito menos capitalista. Porque os que multiplicaram aquilo que receberam, só multiplicaram pelo outro tanto correspondente àquilo que eles tinham. Eles não se tornaram que nem Elon Musk, que daqui a 2 anos vai ser o primeiro trilionário, né, de um mundo onde uma parcela considerável passa fome. Não é esse tipo de cobrança, né, do agora que batemos a meta, vamos dobrar a meta,
que é muito do capitalismo, não, foi apenas ter conseguido o mesmo daquilo que lhe foi dado, né? Você vê até a equação da manifestação de uma sensatez divina no todo. Mas aquele que só tinha um, foi interessante o modo como ele agiu. Eu vou reler aqui, e é esse o ponto-chave que a gente precisa entender, até para a gente poder encerrar. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes o Senhor, porém, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Sabia? Meus amigos, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o maior inimigo para os nossos talentos são a distorção do nosso olhar com relação aos pressupostos distorcidos que a gente recebe da cultura e da religião, e é relativo à nossa própria negligência patrocinada pela nossa imaginação. Sabias que eu sou, ele pergunta ao servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Porque a grande verdade é que a gente imagina muita coisa. Nessa altura da vida eu vou fazer isso. Ah, mas para fazer isso tem que fazer isso daqui. Ah, mas não vai dar certo, porque como é que você sabe que não vai dar certo? Por que que não vai? Por que que não é? Por que que a gente está sempre forjando imaginação para fundamentar os nossos receios, cujo produto final é a negligência do talento? É a negligência do talento. Ora, estávamos aqui falando da distorção, do modo como isso provoca na gente, é porque a gente se permitiria o talento se esse talento ele transcorresse pela via de determinados aspectos que entrassem numa correlação egóica com a gente mesmo. Ah, mas assim, eu faria, né, se fosse lá na igreja. Ah, eu faria, né, se tivesse um reconhecimento do grupo. Ah, eu faria se eu tivesse 20 anos, né? Se eu tivesse 30 anos começando. Ah, nessa altura do campeonato, nós, diante do talento que diversos modos e meios eles vão indicando isso, parece que as nossas ilações e conclusões imaginárias estabelecem certezas onde não tem, e em cima disso a gente sentencia potenciais com um valor extraordinário que nos foi concedido e que nos foram concedidos. E que naquilo em que a gente se coloca num panorama para se preservar, a gente está desperdiçando potenciais de vida, na vida. Eu achei interessante a Jane ter trazido o exemplo que ela trouxe, que reflete muito o fato que ela entendeu o espírito que está sendo refletido aqui, porque
ela conseguiu despontar para a sensibilidade de algo que está ocorrendo justamente no trabalho e que é um potencial para servir e se doar, que certamente seria obnubilado, seria obscurecido, se a Jane ainda estivesse com essa dicotomia entre o sagrado e o profano. Entre dom de Deus é algo que só ocorre lá dentro da igreja ou nos endereços sagrados, porque aqui é uma que... Com quais pressupostos a Jane iria lidar e pensar essa coisa? Para isso, então eu teria que fazer um curso, né? Teria que fazer uma faculdade, tudo. Nessa altura do campeonato, eu não quero correr atrás, não. Ô, fulana, não me coloca dentro disso daí, não, porque isso daí dá uma trabalheira, então eu prefiro nem me envolver. Enquanto isso, eu estou participando do grupo de louvor lá na igreja. Servo mau e negligente, né? Que está lá cantando para as pessoas baterem palma, mas o seu real talento está sendo sufocado e soterrado por perspectivas altamente distorcidas e que levam a gente a desproporcionalizar e a desvalorizar e a descaracterizar o que realmente tem a importância na vida. Portanto, são as distorções do nosso olhar, patrocinada pela nossa imaginação, e que acaba sentenciando as coisas na nossa realidade de vida, que se tornam os maiores inimigos dos talentos que a gente carrega. Agora, uma vez você se apercebendo do seu talento, do modo como você acolhe, do modo como você fala, do modo como você cura, do modo como você discerne, do modo como você consegue diagnosticar intuitivamente situações, do modo como você consegue se vincular ao outro, o quanto que isso está progredindo na sua vida. Ou o quanto que, em nome de dicotomias, departamentalizações, descaracterizações, pela via das distorções que a cultura e a religião promovem no nosso olhar, o quanto que os talentos e os reais potenciais de Deus na nossa vida estão sendo negligenciados por conta de receios completamente infundamentados, porque são patrocinados apenas pela nossa imaginação e não pelos fatos. E não pelos fatos. É essa provocação que eu gostaria que todos nós saíssemos daqui. Porque se você entender qual é a direção, o seu comportamento vai ser como Jesus fala na parábola lá em Marcos acerca do reino dos céus. Ao que compararei o reino dos céus? Compararei àquele homem que colecionava diamantes e, ao encontrar um determinado campo com vários tesouros escondidos, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. Para comprar aquele campo. É essa, quando a gente descobre a direção, é essa atitude, sabe, que o reino provoca na gente. Velho, é por ali. É por ali. É por ali, é como você descobrir, né? Hoje em dia se fala tanto em investimento, né? Mercado financeiro, investimento, é como se tivessem te dado o mapa que iria fazer você triplicar num curto espaço de tempo os seus ganhos num investimento extraordinário. A maioria aqui se arriscaria. Agora, o que nós estamos falando aqui é de um valor
que a cultura não alcança, que a religião não aprecia, porque são prerrogativas que não fazem as engrenagens mundanas rodar. Elas estão a serviço do reino dos céus. E é isso que nós somos convidados a fazer crescer. Seja gravando e cuidando das redes sociais, seja no mercado da tecnologia, seja na psicologia, seja lá na escola, seja você em casa, no seu panorama do dia a dia. E isso daí vai fazendo engrenagens rodar que só Deus sabe aonde isso pode parar. E isso não necessariamente caminha pelos trilhos daquilo que a nossa cultura estabeleceu como sendo os circuitos onde a coisa acontece. Que eu creio que isso não precisa ser desprezado, isso não precisa ser preterido. De maneira alguma, nós temos que ter relação de pertinência com o contexto e o mundo onde a gente está inserido. Mas o que nós estamos refletindo aqui é sobre as distorções e as descompensações que isso provoca nas nossas interpretações, dando munição para a nossa imaginação a olhar com receio para aquilo que seja o nosso real talento, o nosso real potencial na vida. Olhando ou com receio ou com desimportância. Desimportância. Portanto, meus amigos, que essa provocação nos permita uma melhor integração da nossa vida como um todo diante de Deus, de modo a não nos fazermos vítimas da nossa própria imaginação e não nos tornando negligentes com aquilo que está se evidenciando diante da gente, que a gente possa fazer de tudo para multiplicar e potencializar isso na direção da vida. Porque se uma faculdade, que é um pressuposto científico, cultural, humano, terreno, carrega, uma proposta e uma certa credencial para o sujeito crescer na vida, vocês acham que isso está acima de um dom? Vocês acham que isso estaria acima de um talento? A resposta seria sim, salvo seja assim que você vê. E a resposta seria não, se o seu olhar te levar para muito além disso. Porque o segredo está aqui. Os olhos é que são a candeia do corpo. E todo o seu corpo será luz, na medida em que você integrar a vida como um todo, como sendo o campo onde você tem para exercitar os talentos e os potenciais de vida que você carrega. Amém? Amém. Vamos orar então, meus amigos. A gente vai deixar agora, a gente vai deixar com uma certa vantagem. Paizinho querido, Deus de amor, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa reflexão. Te peço, meu Pai querido, que pela tua sensibilidade tu possas despertar na consciência de cada um os rastros, a direção daqueles potenciais de vida que pulsam dentro de cada um, e que possamos ser libertos de qualquer e de toda setorialização e departamentalização da existência, de modo que cada relação, cada lugar,
cada interação possa receber então a vocação de interagir com esses potenciais dentro de nós. Que a vida toda seja abraçada pelo sagrado que é viver e ser em Ti. E que já não tenham mais espaços, situações ou contextos profanos. Que venhamos a vivenciar como se supostamente pudéssemos estar distantes dessa conexão à videira verdadeira. Pai querido e Deus de amor, abre os nossos olhos e desperta em nosso coração a saudável ambição de crescer na direção da vida. Ainda que atrelando isso a adereços daquilo que nós temos como ferramentas aqui nessa vida, mas leva o nosso olhar a um verdadeiro despertamento na direção das Tuas importâncias e das Tuas prioridades, e que isso cresça em nós e por intermédio de nós, onde quer que Tu nos plante, onde quer que Tu nos coloques. Essa é a minha oração, essa é a minha esperança, para que já não hajam mais barreiras e de que o nosso melhor servir já não esteja atrelado a bandeiras, mas seja a serviço do amor na vida. Amém. Fala ao nosso coração, trazendo os indicativos necessários para o desabrochar da consciência. É o que eu te peço e nisso confio, em nome de Jesus. Amém. E amém, meus amigos.